Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Salmo 50. Queridos irmãos, queridas irmãs, povo de Deus, que juntamente com toda a Santa Igreja no dia de hoje, reunidos a partir deste altar, buscamos a misericórdia do Senhor, o seu favor e a graça de uma consciência de nossas faltas para a termos em Deus o perdão necessário para bem viver, mas também termos a força de abraçar no mistério da cruz de Cristo os mistérios também da nossa redenção. A caminhada do povo de Deus sempre foi e sempre será, eu repito, sempre foi e sempre será uma caminhada penitencial. Sobretudo, a caminhada da Igreja Católica. Não é por menos que em toda missa que nós iniciamos, nós, depois de sermos acolhidos na casa de Deus, nós levamos a mão no peito e pedimos o perdão de nossas faltas para poder adentrar o mistério de Deus e celebrá-lo. Porque esta consciência de que somos pecadores e de que não somos dignos do favor e do amor que Deus nos faz, não deve de forma alguma ser desprendida da nossa vida enquanto aqui vivermos. É claro, meus irmãos e irmãs, que aquela palavra de Deus que diz: quem em Cristo está, nova criatura é, as coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo, é verdade. A novidade do Evangelho de Cristo nos alcançou. Esta novidade de salvação já é uma realidade na nossa vida. E nós podemos até mesmo dizer: somos salvos, ou estamos salvos, fomos alcançados por essa salvação. O que nós não podemos de forma alguma, como muitas vezes a gente escuta nas comunidades protestantes, de achar que somente esta salvação, alcançada uma vez, nos livra da vida de pecado, ou aquilo que nós realizamos cotidianamente não interfere nesta vida da graça recebida no batismo. Eu costumo dizer, às vezes, quando a gente recebe um protestante em casa, eles lutam para incutir na nossa cabeça que nós vivemos em pecado por conta de nossa veneração às imagens, por conta de nossa amizade à Virgem Maria. Ontem na novena eu falei muito bem sobre esta proximidade da Virgem Maria na nossa vida e na igreja, ou às vezes pelo celibato dos padres, ou até mesmo pela unidade com o Papa, e tentam convencer que a nossa vida está distanciada de Deus por estes pequenos aspectos que, na verdade, estão totalmente em conformidade com a pregação, com a tradição, com o magistério, com a vida de fé desde o início da igreja, e que muitas vezes já foram esclarecidos, debatidos e finalizados pela nossa fé. Mas esquecem de dizer esta diferença enorme que faz toda a mudança de sentido, que é justamente a forma que eles veem a graça de Deus.
acreditando eles que a salvação somente pela graça nos é advinda, ou seja, nos vem. Esta é a principal e suficiente diferença entre os católicos e os protestantes. Não é a Bíblia debaixo do braço, não é as imagens que somem da vida deles, é porque eles acreditam que nada, que fazem neste mundo ainda podem intervir na salvação que Cristo já ofereceu, e eles estão redondamente enganados. A salvação a nós é oferecida inteiramente. Cristo salva? Salva. Cristo liberta? Liberta. Cristo purifica? Purifica. Mas enquanto nós vivemos neste mundo, esta graça precisa ser renovada, precisa ser estendida, precisa ser cultivada, precisa ser assumida pelas obras. Pelas obras. São Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. E a graça de Deus recebida no dia do nosso batismo, se não for cultivada também, pouco a pouco morre. É por isso que nós, católicos, temos esta consciência de que, embora sermos salvos por Deus, nós não podemos descuidar minuto algum de nossa experiência neste mundo, da nossa caminhada neste mundo, das nossas atitudes neste mundo. Porque se nós acharmos que rezar nas praças, fazer jejum, dar esmolas nesse sentido, nos faz um privilegiado, nos faz alguém que já é alcançado por uma vida santa, o Senhor disse, esta aí é a recompensa. A salvação é outra coisa. O Deus que está em oculto, que tudo vê, é quem dá a recompensa. E muitas vezes nós achamos até mesmo que as esmolas, as orações, a vida de fé que cada um de nós deseja viver é aquilo que vai nos salvar. Então, existe aqui dois grandes pesos, duas grandes medidas. Nem as obras somente por si nos salvam, e nem somente uma graça recebida naquele momento nos permite, permanecer com ela no meio desta dificuldade que é viver a fé no mundo. A não ser que alguém recebesse o batismo ali e ali morresse. Ou até mesmo acontecer que no mesmo instante alguém tivesse ali confessando os seus pecados, se levantasse e morresse. Eu dizia, ali foi para o céu. Eu acredito. Agora, no momento que a gente começa a reconduzir a nossa vida pelos caminhos do mundo, a gente vai se encontrando de novo com as nossas feridas, com as nossas mazelas, com as nossas realidades, que em nós continuam ainda vivas, que são as realidades do pecado. E é justamente para isso que existe a igreja. A igreja no mundo e a pregação do Evangelho existe para que nós tomemos consciência cada dia de nossas faltas, que nossa vida cada dia seja como que emoldurada pelas virtudes, pelas ações de Deus em nós, pela vida de oração, pela caridade, para que nós, estando protegidos, possamos conservar em nós aquela graça especialíssima de salvação que Deus nos deu no nosso batismo. É por isso que não somente o tempo quaresmal, mas cada missa é um restauro. Que cada oração que nós fazemos é um restauro. Que cada penitência que nós fazemos é um restauro. Que cada confissão que nós fazemos é um restauro. A ponto de que
tendo uma vida restaurada, nós começamos a brilhar como um sinal de Deus no mundo, como uma bondade deste Deus, não somente para nós, mas para o mundo, onde a igreja é chamada a servir e iluminar. Segunda carta a São Paulo aos Coríntios. Somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo nós os suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. O tempo da Quaresma é sobretudo um tempo de reconciliação. Nós somos exortados a não receber a graça de Deus em vão. Nós somos exortados a viver sobre a consciência de nossas faltas, não porque Deus nos quer aniquilar, não porque Deus nos quer humilhar, jogando em nossa cara que nós de fato não somos perfeitos. O que Deus, na consciência de nossas faltas, nos revela é que nós não podemos desanimar da caminhada deste mundo, porque Ele é misericórdia. Ele é misericórdia. Às vezes é tão duro, para nós sacerdotes ouvirmos confissões. Mas a dureza das confissões muitas vezes não está na natureza dos pecados confessados. Tem gente que diz assim: padre, por amor de Deus, o que eu vou lhe dizer, o que eu vou lhe falar, por amor de Deus, não me julgue, não me excomungue, não me jogue fora da igreja. Aí, quando fala, a gente sabe que a gente faz coisa pior. E aí vem para a busca da reconciliação, da confissão com Deus, E em vez de transformar aquele tempo num tempo de glória, de libertação, de um encontro com Deus, faz da confissão, faz da caminhada cristã como um todo, um tempo de confronto com este Deus que é misericórdia. E aí quantas confissões muitas vezes a gente não atende, marcada pelo temor, marcada pelo medo, marcada por um questionário de perguntas, como se a vida de Deus, ou a vida com Deus, só comportasse quedas. Eu penso, meus irmãos e irmãs, que uma sincera e correta conversão de vida comporta também nós também conhecermos e compreendermos que o Senhor também já fez muito em nós, que as maravilhas do Senhor também precisam ser confessadas, que a glória dEle, a ação dEle em nós é muito mais do que aquilo que nós ainda resistimos em pecar. Quando vocês forem se confessar comigo, eu espero que seja em breve um encontro cara a cara com cada um, eu vou perguntar para vocês: quanto tempo faz da última confissão? É a primeira pergunta, depois do nome. E essa pergunta, ela é uma pergunta não somente temporal, mas teológica. Quanto tempo você está daquele mistério de restauração? E aí tem gente que diz: padre, eu me confessei lá na primeira Eucaristia. E geralmente esta confissão foi uma confissão baseada no medo de não aprender o ato de contrição que o catequista falta é matar, para botar, ou baseada muitas vezes num exame de consciência mal feito, que olha somente a parte dos pecados. Eu já me encontrei com pessoas que ficam ali na fila da confissão, dizendo assim: meu Deus, o que é que eu vou dizer para o padre? E às vezes termina até inventando.
o que não fez para ter alguma coisa para dizer. Quando eu era pároco em Miguel Alves, numa comunidade no centro do Desígnio, que hoje é paróquia, virou paróquia, comunidade São Bernardo, eu cheguei uma vez para confessar, eu sozinho, marquei uma noite de confissão. Quando eu cheguei lá tinha 180 pessoas para confessar. Aí eu disse, agora eu estou morto. E eu me sentei numa cadeira e comecei a fazer uma grande catequese sobre a vida de fé, sobre a reconciliação, sobre a necessidade de confessar somente os pecados graves, que na vida de nossa fé nós temos a oportunidade imensa de receber o perdão de nossos pecados na missa, na esmola que nós fazemos, na caridade, na oração pessoal, num bom ato de contrição. Eu, às vezes, se eu ofendo uma pessoa, eu não vou esperar encontrar um padre para dizer assim, padre, eu ofendi minha mãe. Não, eu bato a mão no peito na mesma hora e disse, perdão, meu Senhor. E no mesmo instante eu viro, perdão, minha mãe. E ali morre. E ali morre. Então, São Paulo vai dizer até mesmo assim, que a caridade apaga a multidão de pecados. É claro que a gente precisa confessar os pecados graves, aqueles que rompem definitivamente esta ponte com Deus. E aí, quando nestas 180 confissões, depois de uma grande catequese, de uma vida de fé e uma exortação, eu disse, olha pessoal, não tenho condições de atender todas as confissões. No mesmo instante, a confissão geral dos pecados de uma igreja não pode ser aplicada neste caso, porque ninguém está em calamidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me sentar ali naquela cadeira, e você vai se aproximar de mim e vai dizer somente pecado ou graça. Se for pecado, eu vou perguntar qual é, e você vai dizer só o pecado. E se eu precisar, eu lhe dou uma exortação. Se for uma coisa maior, a gente marca outro dia. E se for graça, ou seja, se só for a vontade de restaurar a graça de Deus em você, você diz graça e imediatamente eu lhe dou absolvição, porque sei que você não está em pecado mortal. Para minha surpresa, somente 4 ou 5 pessoas disseram pecado. A maioria das nossas pessoas, dos nossos irmãos, tenta e vive já uma vida na graça. E isso a gente não pode se esquecer. Isso a gente não pode se esquecer. A igreja, por mais que tenha consciência dos seus pecados, comporta uma enorme multidão de homens e mulheres, jovens e crianças, que de fato já vivem uma experiência com Deus, que mesmo marcadamente pelo pecado, pelas faltas, pela consciência dessas mesmas faltas, mas vivem a santidade. Santidade no matrimônio, santidade no trabalho, santidade na criação dos filhos, na obediência aos pais, santidade na vida e no ministério da igreja, santidade na castidade, na entrega. E aí, que muitas vezes a gente vê, é uma igreja que só prega que todo mundo está na miséria. Não, nós já demos passos largos no caminho para Deus. Quando eu contei isso para um padre, ele me disse, o povo mentiu para você, padre, o povo não gosta de dizer pecado, não. Mas eu conhecia bem a comunidade. Pouco a pouco, eu fui percebendo, fui convivendo com eles e percebendo o nível de participação e da vida de fé, que aquelas pessoas que estavam ali diziam que não somente queriam viver da graça, mas queria tê-la renovada dia a dia, nas inúmeras orações, na forma de se aproximar de Deus, na adoração, na experiência, de fraternidade, de comunhão com que eles abraçavam o mistério da igreja.
na comunhão santíssima da Santa Missa. Com pouco tempo, eu comecei a rezar a missa dominical, eram 28 quilômetros, e todo domingo eu ia celebrar essa missa na igreja deles, a ponto de chegar inúmeras vezes de nenhum dos fiéis que estavam na missa deixar de comungar. Eu ficava impressionado com aquilo. Até as crianças que já estavam lá, indo para a missa, teve situações e teve vida que não tinha uma só pessoa impedida, a ponto de que quem estava sem o matrimônio, abraçou o matrimônio, a ponto de que não tinham vivido ainda o batismo, se batizaram, a ponto que aqueles que estavam com tempo, que não se confessava, se aproximaram do mistério, e eu achava que talvez fosse só a minha ação, como padre no meio deles. Mas na verdade não, era a vida da graça que tinha na comunidade dos fiéis, que atraíam as pessoas para a santidade. Me recordo que lá era a única comunidade que tinha assim o início de um grupo de oração da Renovação Carismática, e eles passavam a canoazinha de rio, do rio Parnaíba para Coelho Neto, para fazer os encontros de oração. E a igreja não tinha um sacrário lá. Convidei Dom Jacinto para me permitir a instalação de um sacrário naquela igreja, convidei ele para ir, não somente autorizar, mas depois dar a bênção no sacrário, porque um dia cheguei lá e encontrei a igreja reunida, de braços abertos e olhos fechados, rezando e louvando a Deus. E eu perguntei: o que vocês fazem aqui? Padre, uma adoração. Eu disse: e o Santíssimo Sacramento? Ele disse: está em nós. Está em nós. Nós o adoramos em espírito e em verdade. E a palavra diz que chegará um dia que aqueles que adoram em espírito e em verdade aparecerão no mundo. Será um sinal bonito. Portanto, meus irmãos, para não nos alongar muito, mas esse dia permitia nós vivermos bem a palavra de Deus, porque para esse dia esta palavra foi orientada. Vamos pedir que a consciência de nossas faltas nunca nos afaste do amor de Deus, que a vida de fé que nós desejamos viver seja tocada mesmo pelas nossas mãos, que nós também não reconhecemos somente as quedas, mas que nós também percebamos o quanto Deus já também fez por nós, o quanto nós já fomos resgatados, restaurados. A quaresma não vem para nos humilhar, vem para nos levantar. A cruz de Cristo não vem para nos ofender, ela vem para nos salvar. A oferta de salvação que Deus dá ao mundo não é para dizer que o mundo está condenado, é dizer que o mundo está salvo, está liberto. E assim nós queremos viver essa quaresma. Nós agora vamos fazer o sinal das cinzas, que tradicionalmente abre a nosso itinerário quaresmal. Nestas cinzas nós queremos dizer ao Senhor que somos pó, que morram as nossas vontades e que a vontade dele surja em nós, que a nossa vida corresponda à vida da graça que ele deseja em nós, que por mais que nós já sejamos alcançados pelo Evangelho, nós ainda temos um longo caminho a percorrer, e que sozinho nós não fazemos, nós queremos com ele viver. Se com Cristo vivemos, nós seremos novos. Amém?